Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer esse porta-pincel, porta-rímel, porta-batom, tá bom? Olha só que coisa mais linda, gente, que ficou esse desenho aqui nessas duas cores, essa combinação de cor, ficou muito linda. Tem assim também, ó, tá bom? Vou te ensinar a fazer os gráficos aqui para você montar as cores, as combinações que você quer, na medida, na altura que você quer, tá bom? Falando em medida e altura, deixa eu passar aqui para vocês a medida que ficou esse potinho aqui. Esse potinho aqui, ó, ficou com 10 centímetros de diâmetro, tá? E a altura, ele ficou com 10 centímetros também, 10 por 10, tá bom? Mas ele pode variar aí conforme você for fazendo. Tá certo, gente? Esse aqui ficou 10 de diâmetro por 10 de altura, tá certo? Vamos lá, então, para os materiais que você vai precisar para fazer esse pincel, porta-batom, porta-rímel, tá bom? Bom, os fios que eu utilizei, eu vou explicar aqui, se você já conhece, né, os meus passo a passos aqui, pode passar o vídeo para frente, mas quem tá chegando agora, vou explicar. Eu trabalho com fio residual, eles não têm uma marca específica, eu vou no aviamento, ele tem uma embalagem transparente, não tem rótulo, não sei quem fabrica, eu não sei quem faz, tá? Então, eu não tenho como te passar a cor exata, esse aqui ele é um tom marsala, tá? Um bordô, marsala. E esse aqui é um tom off-white, um creme, tá certo? Com relação às espessuras, esse aqui tem elastano, esse também. Só que esse aqui é de lycra e esse aqui, ele é um algodão, um cotonzinho, tá bom? Eles têm mais ou menos 2,5 centímetros. Esse aqui tem 2,5 e esse aqui tem 3 centímetros de largura, tá? De largura assim, ó. São dois fios fino, não é grosso, tá? E só que no vídeo eu ensino para vocês tanto em quantidade de pontos como em centímetros, tá bom? Porque como a gente trabalha com fio de malha, quem já trabalha já sabe. Às vezes a gente compra um fio mais fino, às vezes a gente compra um fio um pouco mais grosso, então não dá para ficar exatamente com o mesmo tamanho se eu passar somente com relação de pontos, tá? Então no vídeo eu ensino tanto quantidade de pontos e carreiras como em centímetros, tá certo? Então, você vai precisar desses dois fios. Eu tô usando a agulha de tapeceiro. Às vezes, no vídeo, você vai me ver usando a agulha 5,5, tá? E a 6,5. Então, eu tô usando essas duas agulhas, 5,5 e 6,5, por causa da espessura do meu fio. A tesoura para cortar e uma fita métrica para você tá medindo, então, o seu potinho, se você quiser um exatamente igual ao meu, na mesma medida que a minha, tá certo? Gente, se ficar alguma dúvida com relação ao passo a passo, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou estar ajudando vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Tem também o meu Instagram, que lá você pode estar mandando fotos, vídeos, que eu vou ajudar vocês lá com o maior carinho, tá bom? Então, gente, bora lá para o nosso passo a passo. Vamos começar, então, o nosso passo a passo. A gente vai começar com um anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai ter um total de 7 pontos baixos, tá? Esse primeiro aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Pode fazer o ponto um pouquinho mais frouxinho para ficar mais fácil de fazer a próxima carreira, tá bom? Então, eu conto a partir desse já. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Agora, eu venho aqui, vou ajeitar essa minha carreira, esse meu trabalho, vou arrumar ele aqui, tá?
Agora, a próxima carreira, depois a gente fecha melhor, não tem problema. Próxima carreira vão ser de 7 aumentos, tá bom? No meu primeiro vídeo, que eu ensino aqui a fazer o porta-algodão, eu explico bem certinho como você achar o meio, o centro dos pontos, porque a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, tá? Então, se você ainda não sabe, pode ir lá no passo a passo do porta-algodão disco, que é o vídeo que tá anterior a esse, tá? Que lá eu explico bem certinho. Agora, a gente vem aqui, ó, nessa primeira laçadinha, nesse primeiro Vzinho aqui, ó, eu venho e passo essa minha laçadinha lá pra trás, tá? É que se eu ensinar nesse, fica muito longo, eu já ensinei naquele, né? Então, já tá bem explicadinho. Então, eu venho aqui, faço a diferença desse para aquele, é que naquele lá eu tenho 8 pontos baixos dentro do anel mágico, esse eu tenho só 7, tá? Então, vamos lá. Venho aqui, puxo o meu fio lá pra frente, alongo e faço uma laçadinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto da minha carreira. A gente vai trabalhar com aumentos. Então, agora, no mesmo lugar, eu venho e faço mais um ponto baixo. Esse primeiro aqui, ele é sempre o mais difícil de fazer, depois fica mais fácil. Tá vindo a laçadinha junto, peraí. Opa, tá querendo enganchar ali. Aqui. Com um jeitinho vem. Por isso que é bom sempre deixar a carreira anterior mais frouxinha, né? Deixa eu arrumar esse fiozinho aqui. Agora, eu venho no próximo ponto, que é esse aqui, ó, tá? E faço mais um aumento. Então, vai ser sempre assim, para cada pontinho que a gente fez da carreira anterior, a gente vai ter um aumento. Então, a gente fez 7, né? Então, a gente vai ter 7 aumentos. Ó, 2 pontos no mesmo lugar. Tá vendo? Agora, eu venho pro próximo aqui e faço 2 pontos, tá? Vou fazer essa minha carreira aqui de aumentos e eu já volto pra gente fazer a próxima carreirinha. Ó, terminei minha carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fechar bem esse anel mágico, posso apertar ele bem, tá? Venho no meu primeiro ponto baixo aqui, ó, nessa primeira laçadinha. Esse é o primeiro ponto, esse é o segundo. Venho nessa laçadinha aqui, ó, e vou passar o meu fiozinho lá pra trás. Tá? Deixo ele mais justinho. Venho no meu primeiro ponto baixo, faço um ponto laço, né? Laço aqui, ó, tá? Pego o meu fio do novelo, passo lá pra frente, alongo e faço uma laçadinha. Esse vai ser o meu primeiro. Nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e no próximo ponto, a gente vai trabalhar o aumento. Então, eu venho aqui e faço 2 pontos no mesmo pontinho de base. Agora, no meu próximo ponto, eu vou fazer um pontinho baixo, sozinho. E no próximo ponto, o aumento. Vai ser sempre assim essa carreira. Um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, dessa forma, ó. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. No próximo ponto sozinho, no próximo, o aumento. Vou fazer todinha essa minha carreira. Quando eu terminar, eu volto. Pronto, ó, terminei. Um ponto sozinho e um aumento por toda a minha carreira, tá? Venho no próximo Vzinho aqui, ó. Vou passar o meu fio, a minha laçadinha lá pra trás. A finalização das carreiras vão ser sempre assim, tá? Vou passar o fiozinho lá pra trás. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo. Vou pegar minha laçadinha. Deixa eu arrumar esse fio. Opa. Vou pegar o fio do novelo e vou passar lá pra frente. Tá enganchando aqui a laçadinha de novo.
Ó, fio residual é isso, tá, gente? Ó, às vezes vem umas falhas no fio e a gente tem que ajeitar essa falha. Tem que esconder. Ou corta, quando é muito, eu corto fora, tá? Esse pedaço aqui. Nesse caso, é só um pedacinho, então eu vou esconder essa falha. Ó, pronto, tá bom? Agora, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, agora eu venho pro próximo ponto aqui, ó. Venho e faço mais um, ó, saiu errado. Daí, eu venho aqui e ajudo com a mão. Ó, agora sim, um pra cada lado, tá? Eu venho e faço mais um sozinho, tá bom? Agora, no próximo aqui, ó, eu venho e faço o aumento. São 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, o aumento. Tá? Vou fazer esse mesmo processo por toda a minha carreira. 2 pontos sozinhos. Ó, 1, 2 sozinho, o aumento. 1, 2 sozinhos, o aumento. Daí, 1, 2 sozinho, o próximo aumento. Vou fazer essa mesma repetição, até chegar no final, tá? Quando chegar no final aqui, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei, tá? Então, ficou assim o nosso trabalho, ó. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu sempre explico isso nos meus vídeos, porque como a gente trabalha com fio residual, é importante pra vocês eu explicar. Esse porta-rímel, batom, gel secativo, corretivo e tal, eu quero que ele fique com 10 centímetros de diâmetro, tá? A cliente me pediu que ele fique com 10 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, ó, esse aqui ficou com 10 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer um exatamente igual ao meu, só que o seu fio é diferente, é um fio premium, ou é um fio residual, só que é um pouco mais fino, um pouco mais grosso, o que você vai fazer? Eu sempre explico. Você vai fazer, por exemplo, se o teu fio é mais grosso que o meu, aí você fez esse mesmo passo a passo aqui, até chegar em 2, ficou com 12 centímetros, por exemplo, você faz só até um ponto baixo e um aumento. Então, você vai fazendo as carreiras e vai medindo o teu trabalho, tá? Às vezes, o que que acontece? Em vez de botar 7 pontos baixos no anel mágico, você vai ter que colocar 8 para chegar na medida. Se você quiser chegar na mesma medida que a minha, tá? Com 10 centímetros de diâmetro. Mas não tem problema se ele ficar com 11, com 12. É uma coisa que eu sempre explico. Não importa a quantidade de pontos que vai ter no anel mágico, não importa a quantidade de vezes que você vai fazer aumento. Se você fizer um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, na próxima carreira, 3 pontos baixos, o passo a passo vai ser sempre o mesmo, não vai mudar, independente da medida que o seu pote tiver e da quantidade de pontos, tá? A não ser que a gente estiver trabalhando com um ponto específico e ele pedir que tenha, por exemplo, um número par de pontos, tá? Ou um número ímpar, aí sim. Mas nesse caso aqui, e em todos os vídeos que eu fiz, não importa a quantidade de pontos e o tamanho, o passo a passo sempre vai ser o mesmo. O processo que você vai fazer vai ser sempre o mesmo, tá? Mas eu gosto de passar aqui com quantidade de pontos e medidas para te ajudar, porque como a gente trabalha com fio de malha, nem sempre a gente vai ter a mesma espessura e o mesmo tipo de fio. O meu tem elastano, o meu é de lycra, o seu pode ser de cotton, o seu pode ser de 100% algodão. Então, isso vai mudar a medida do trabalho, tá bom? Então, a minha dica é, faz esse passo a passo aqui, mede. Ah, ficou com 10 centímetros? Fechou. Ah, ficou muito grande? Diminui, faz só até a carreira de um ponto baixo e um aumento. Ah, ficou muito pequeno? Faz mais uma carreira. Próxima carreira vai ser de 3 pontos sozinhos e um aumento. 3 pontos sozinhos e um aumento. 3 pontos sozinhos e um aumento. Ah, eu fiz, chegou. Ah, Thalita,
eu fiz o que você falou, não chega na medida. Então, altera a quantidade de pontos baixos que você colocou no anel mágico. Coloca 7, 8, aliás, 8 pontos baixos no anel mágico e vai fazendo carreiras de aumento, como eu ensino aqui, tá? Até chegar na medida que você quer, tá bom? Pronto. Se ficar alguma dúvida também, pessoal, deixa ali nos comentários, tá? Eu respondo para vocês. Também lembrando, né, se inscreve no canal, deixa um joinha aí para mim, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Fazer o meu merchan aqui também, tá? Vamos lá, então, para o próximo passo do nosso trabalho. Aqui eu vou fazer o fechamento invisível, porque a gente vai trabalhar, a gente não tem nenhum detalhe aqui, então, para esconder essa emenda, eu vou fazer um fechamento invisível, tá? Aqui, ó, nesse kit eu tô fazendo invisível, nos outros kits eu faço ele direto, tá bom? É bom que assim você aprende várias técnicas. Vou cortar aqui o meu fio do novelo. Esse aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de arremate, tá? Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro Vzinho aqui, ó, eu venho com a minha agulha de trás pra frente. Vou passar esse fio aqui, ó, lá pra trás, tá? Vou vir aqui de trás, ó, da onde tá saindo meu fio, tá saindo daqui, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, pego essa laçadinha aqui e essa daqui, ó, essas duas laçadinhas, tá? Vou pegar esse meu fio, vou passar lá pra baixo, assim, tá bom? Aqui. Agora, eu venho com a agulha de tapeceiro e vou esconder e arrematar. Eu gosto de ir fazendo e arrematando pra não deixar os arremates tudo por último, porque senão fica muito arremate pra fazer de uma vez só, eu canso, tá? Então, eu vou fazendo e já vou arrematando. Vou vir aqui por dentro de alguns pontos e vou esconder esse excesso de fio aqui, tá? Vou fazer uma jogadinha aqui, vou passar o meu fio por aqui por dentro, ó, pego algumas laçadinhas, passo o meu fio. Não tem problema para onde você vai passar, para onde você vai levar esse fio, não quer dizer nada, tá? A ideia aqui é só arrematar mesmo. Pega uma laçadinha de um ponto, dá um nozinho, ó, aqui. E escondo mais um pouquinho do fio. Vem aqui. O fiozinho do anel mágico já dá pra gente arrematar também. Eu não gosto de arrematar no começo, porque às vezes ele se abre. E aí, se eu tiver arrematado, eu não vou conseguir mais fechar ele. Conforme a gente vai trabalhando, às vezes ele se abre, né? Então, vem aqui, escondo. Tá? Vou cortar esse excesso de fio. Ó, e aí, ficou zeradinha a nossa carreira, ó, tá? Nosso trabalho. Aqui, vou já arrematar o fio do anel mágico, pra não ficar esse arremate pendente. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou esconder esse fiozinho por dentro de alguns pontos. Aqui. Vem pra cá. Quanto mais você esconder, melhor vai ficar, né? Mais seguro vai ficar o teu trabalho. Só mais um pouquinho. Tá pronto. Ótimo. Ó, zerada a nossa carreira, tá? Agora, a gente vai vir aqui, ó, com o fio do novelo, novamente. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, tá? Então, eu venho em qualquer lado aqui, eu vou começar por aqui, pra não ficar muito arremate no mesmo lugar, tá? Vou deixar um pedaço de fio pra arrematar. Vou pegar o fio do novelo, vou puxar pra frente. Agora, não é mais ponto baixo centrado, a gente faz nessas laçadinhas de cima aqui, tá bom? Vou vir pra próxima aqui, ó,
e vou puxar o meu fio e já vou tirar todo de uma vez, tá? Esse é o ponto baixíssimo. Venho pro próximo, vou puxar. Aqui a gente tem que cuidar para deixar as laçadinhas sempre do mesmo tamanho. Procura deixar sempre o mesmo tamanho as laçadinhas. Essas laçadinhas aqui, ó, que vão se formando, tá? Porque isso vai dar harmonia pro teu ponto. Não deixe esse ponto muito apertado, porque senão vai fazer assim com o teu trabalho. E não deixa muito frouxo, senão na hora de subir as carreiras não vai dar firmeza. Aí, com o tempo, você vai achando a tensão certa do ponto, a forma que fica melhor, tá? Então, vai fazendo aí com calma, com paciência, que aí você vai chegar num bom lugar, tá certo? Vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixíssimos e eu já volto. Pronto, ó, tô chegando aqui no final, falta um ponto baixíssimo aqui ainda. Eu venho nele aqui, ó. Finalizo. Aqui eu vou cortar novamente o fio do novelo, tá? Pra gente fazer aquele fechamento invisível, tá bom? Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto baixíssimo. Vou pegar minha agulha, pode ser agulha de tapeceiro, uma agulha mais fina, tá bom? Venho aqui, ó, da onde tá saindo o meu fio, pego lá, pego essas 3 laçadinhas, essas duas aqui e essa daqui do último ponto baixíssimo. Passo lá pra trás, assim, e agora, ó, fica um fechamento invisível, ó. Daí, não dá pra ver onde a gente começou e onde a gente terminou. E assim, também, a gente consegue trabalhar nessa carreira aqui, tá? Nos outros kits, eu faço por aqui, ó. Por aqui. Eu pego aqui pra subir as carreiras das laterais. Mas, nesse kit, eu quis fazer essa diferencinha aqui, ó. Eu quero que fique esse detalhe aqui, ó. Então, eu vou usar essa carreira pra subir as paredes, tá bom? Aqui eu não vou gravar, é só você fazer um nozinho e arrematar esses 2 fios. Vou fazer o meu arremate e volto pra gente começar a subir as paredes da nosso porta-batom, rímel e tal. Pronto, ó, minha base já está pronta, ó, e ficou assim, tá bom? Agora, a gente vai começar a subir as carreiras de parede do nosso trabalho. Eu vou continuar com o fio bordô, tá? E aí, a gente vai pegar qualquer ponto desse aqui, ó, tá? Se você quiser deixar essa parte de baixo, aliás, essa parte aqui do direito pra baixo, pode deixar, e pode deixar esse aqui pra cima. Vou explicar aqui, ó. Se você quiser deixar esse aqui pra dentro do teu trabalho, você vai pegar essa laçadinha aqui e essa daqui, ó. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Essa laçadinha aqui e essa laçadinha aqui, ó. Tá? Pra fazer o ponto. Aí, você vai começar aqui e puxar, tal. Eu quero fazer diferente nesse kit. Eu quero deixar esse detalhezinho aqui à mostra, tá? Então, eu vou fazer as minhas carreiras nos meus pontos baixíssimos. Pode pegar qualquer ponto baixíssimo aí. Opa, tô com a agulha errada. Vem aqui, ó. Deixa um pedacinho pra eu arrematar. Pego o meu fio do novelo, puxo pra frente e faço uma laçadinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo, tá? Da carreira. Agora, aqui, eu já vou arrematar, então, eu deixo esse fiozinho em cima. E agora, pra cada ponto baixíssimo que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo, independente de quantos pontos você fez, tá? Quantas carreiras você fez aqui. Isso não vai mudar, você vai continuar fazendo um pontinho pra cada pontinho que você tem na sua base, ó. Venho aqui, pego as 2 laçadinhas, passo esse fiozinho por cima, pego o meu fio do novelo, puxo, alongo e finalizo o ponto baixo, tá bom? Vou fazer um ponto baixo para cada pontinho baixíssimo que eu tenho lá da minha base, tá? Não precisa gravar, porque é só repetição. Isso aqui eu só vou repetir, tá? Você já viu como faz, alonga aí, deixa os pontos, procura deixar sempre do mesmo tamanho, tá? Vou fazer por toda essa minha volta. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Ó, tô chegando aqui no final da minha carreira, tenho um ponto baixíssimo aqui ainda, ó. Venho aqui e faço o meu último ponto baixíssimo, meu último ponto baixo, aliás.
Vem aqui, ó, lembrando sempre, né, arruma tua carreira aí, ajeita teus pontos, tá? Ó, vamos arrumar aqui, ajeitar, tá. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro Vzinho aqui, esse é o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, nessa laçadinha aqui de cima, eu venho, passo esse meu fiozinho, essa minha laçadinha lá pra trás, e aqui eu finalizei a minha primeira carreira. Venho no meu primeiro ponto baixo, vou colocar minha agulha lá pra trás, é ponto baixo centrado, tá bom? Coloquei minha agulha lá pra trás, pego o meu fio do novelo e passo lá pra frente. É a mesma coisa que a gente fez lá na base, tá? Alongo e faço uma laçadinha. Esse aqui é o primeiro ponto. Vou trabalhar mais uma carreira no bordô, tá bom? Vou fazer mais uma carreira aqui, ó, de pontos baixos, venho e faço um ponto baixo, só que agora centrado, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto que eu tenho da carreira anterior. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto baixo, vou fazendo até completar a minha carreira aqui no final. Esse pedacinho que sobrou já dá pra cortar. Já dá pra cortar, tá bom? E aí, agora eu vou fazer um ponto baixo, quando chegar aqui eu volto pra gente trocar de cor. Pronto, ó, pessoal, cheguei aqui no final das minhas duas carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer uma jogada de cores com o off-white e o bordô, tá? O que que eu fiz aqui? Eu vou fazer, tipo, um gráfico. Eu não sei se existe uma forma de fazer mais prático, mas eu gosto de fazer assim. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou explicar pra vocês, porque pode ser que você tenha uma quantidade diferente de pontos. Lembra porque a gente falou com relação ao tamanho, às medidas? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Pra mim acertar o desenho, tá? São 2 potinhos do mesmo tamanho que a cliente me pediu. Então, um eu já fiz, aí eu fiz esse gráfico aqui, ó, tá? Esse desenho aqui no pote. E aí, no próximo, eu vou fazer esse aqui, ó. Pra você fazer esse gráfico, o que que eu fiz? Eu contei as quantidades de pontos que tinha na carreira, tá? E fui dividindo eles. Então, aqui, ó, eu fiz uma carreira só de cru, tá? E fiz as bolinhas relacionada à quantidade de pontos que eu tinha. Essa é a forma que eu faço, tá certo, gente? Se vocês sabem uma forma mais fácil, tranquilo. E fui fazendo os gráficos como eu queria. Então, aqui eu fiz o total de pontos que eu tinha e aí fui pintando as bolinhas e fui fazendo para ver o desenho que eu queria. Aqui tem um coração, aqui tem uma pirâmide e aqui tem o gráfico desse aqui que eu fiz aqui, ó, tá? E fiz e apaguei, fui fazendo, fui apagando, fui vendo como que eu queria, tá bom? Aí, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer a quantidade de pontos que você tem e vai fazendo os desenhos, dividindo eles bem certinho para ficar redondinho, bem certinho na listra, tá certo, gente? Vamos lá. A gente vai fazer agora uma carreira todinha de ponto de cru, off-white, desculpa. Então, a gente vem aqui, ó, a gente vai finalizar essa carreira aqui, tá? Finalizamos. Lembrando que se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, eu retorno pra vocês. Tem também o Instagram, tá bom? Ateliê Thalita Shimizu. Agora, eu venho aqui, ó, com o fio off-white, eu vou vir aqui, vou puxar ele lá pra frente e vou fazer uma correntinha, tá? Vou fazer uma correntinha, esse aqui é o meu primeiro ponto baixo da carreira. Agora, eu vou fazer uma carreira todinha de pontos baixos, todas na cor off-white. Deixo o meu fio bordô aqui, porque eu vou conduzir ele, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo pra cada pontinho da carreira, tá? Vou fazer essa carreira assim, um pontinho para cada pontinho de base, tá bom? Vou deixar o meu bordô aqui esperando, porque eu vou usar ele na próxima carreira. Faz aí a sua carreira de off-white, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei essa carreira aqui de off-white, tá? Ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? Aonde eu fiz esses pontinhos aqui, ó, a gente vai trocar de cor, tá? Então, aqui vai ser o bordô. Onde tá os pontinhos, eu vou fazer o bordô, tá bom? Mas eu vou passar o cálculo pra vocês aqui. Vem aqui no primeiro ponto baixo, nessa primeira laçadinha aqui, aliás, vem aqui e passa essa laçadinha lá pra trás. Passa lá pra trás a laçadinha, tá, gente? Vem aqui nesse primeiro ponto baixo,
Vamos pegar aqui a laçadinha também. Vamos encaminhar o fio bordô junto aqui e a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no off-white. Então, eu venho aqui, ó, já conto aqui. Esse aqui já é o meu primeiro ponto, tá? E aí, essa aqui quer vir aparecer, então, a gente passa lá pra trás, faz uma correntinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Vou fazer mais 5, tá? Então, venho 1, 2... 3, 4, deixa eu contar aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, aí aqui no sexto a gente vai fazer diferente, tá? Então, eu começo ele com off-white, mas eu vou concluir ele com o bordô. Então, eu laço o bordô e já vou fazer um ponto bordô. Só que eu começo com o bordô, passo ele por cima, aqui, ó. Vou passar ele por cima, ó, tá? Pra senão vai inosar os nossos fios, vai começar a inosar. Então, o bordô você vai passar por cima, aqui, ó, tá vendo? Vem aqui e laça o off-white. Tá? O nosso primeiro pontinho aqui pra fazer o desenho. Então, aqui eu venho e continuo. Trabalho mais 6 pontos no off-white. 1, 2... 3, 4, 5. O sexto, eu vou começar com off e termino com o bordô, laço o bordô. Venho aqui no bordô, pego um, já passo ele por cima e finalizo com o off-white, tá? Vamos lá, 6, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto eu começo com o off-white, tá? Puxo um pouquinho e finalizo com o bordô. O ponto bordô, eu começo com o bordô, passo ele por cima, pego o fio off-white e finalizo, tá bom? Agora, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto, eu começo com ele, mas finalizo com o bordô, tá? Agora, faço um bordô, começo com ele, vou terminar com ele, porque aqui a gente vai ter que prestar atenção em uma coisa, tá? A próxima carreira, a gente já vai começar com o bordô. Aí, aqui você também tem que cuidar quando você for fazer o seu desenho, tá bom? Tem que observar que agora a gente vai começar a próxima carreira. Na próxima carreira, vai ter um antes e um depois, pintadinho, tá? Então, esse aqui, ó, o próximo aqui, eu já tenho que fazer bordô. Tem que cuidar, porque senão depois tu vai ter que desmanchar. Já aconteceu comigo, tá? Venho aqui, ó, finalizei com o bordô, venho aqui, laço o meu fiozinho, tá? Passo o off-white pra cá e pego o bordô. E finalizo esse ponto aqui, ó, com o off-white, tá, gente? No começo dá um nozinho na cabeça, mas depois a gente consegue se achar melhor, tá? Passa o bordô por cima aqui, para não enosar nada. Finaliza o ponto com o off-white, porque a gente já vai, o próximo aqui já vai ser off-white, tá? Então, eu venho no próximo aqui e já faço. 1, agora vai diminuir, tá? 2, 3, deixa eu puxar mais fio. 3, 4. Aí, aqui, ó, um antes eu já tenho que fazer bordô, tá? Um ponto antes e um ponto depois. Então, aqui vão ficar 3 pontos. Então, eu venho, começo com off-white e termino com o bordô.
Agora, aqui, eu já vou fazer um bordô, 2 bordô. E o terceiro, eu vou começar com o bordô, passo ele por cima e finalizo com o off-white. Ó, tá? Um de cada lado. Venho aqui, então, faço 1, 2, independente da quantidade de pontos, você vai fazer esse esqueminha, tá? 3. Deixa eu puxar mais fio aqui. Por isso que é bom você desenhar antes, para não precisar ficar fazendo e desmanchando. 3. Agora, aqui, ó, eu já sei que o próximo é bordô, então, eu tenho que finalizar com o fio bordô. Então, eu venho com, faço um bordô, 2. O próximo, eu começo com o bordô, passo por cima para não nosar e finalizo com o off-white. Agora, venho e faço 1, 2. Se você souber uma forma mais fácil de fazer gráfico, me deixa aí nos comentários, me dá dica aí, tá? Eu não trabalho muito com gráfico, então não sei. Ó, vou começar esse com o off-white e vou concluir com o bordô. Venho aqui. Eu fiz o de coração também, mas eu não gostei do resultado. E aí, eu desmanchei e fiz outro gráfico. Fui fazendo, fui desmanchando pra ver o que eu gostava. Comecei com o bordô, vou finalizar com o off-white. Vou continuar. Também vai depender da quantidade de carreiras que você vai fazer, da espessura do seu fio, tá? Tudo isso você tem que observar. Porque aqui eu vou ficar com 8 carreiras, então, eu dividi entre as 8 carreiras a jogadinha de cores. Aqui eu venho, finalizo com o bordô, faço 1, 2, e o terceiro a gente já fez lá no começo, lembra? Ó, esse aqui é o terceiro, ó, tá? Então, aqui, a gente vai vir finalizar com o bordô, tá? Porque agora a gente vai fazer mais bordô. Finalizo aqui, passo esse off-white pra cá e puxo o meu bordô pra frente. Ó, faço uma laçadinha, esse é o meu primeiro ponto. Venho aqui e faço mais um. Ó, aí cria esse efeito aqui, ó. Não tinha nenhum, agora pula um pra cá e o próximo assim por diante, tá? Só que esse aqui agora que eu lembrei, tem que finalizar com o off-white, né? Aqui, faço mais um. Agora, aqui, o próximo, eu começo com o off-white, termino com o bordô. Vamos lá. Aqui, 1, 2, 3, 4. O quinto, eu vou começar com o bordô, vou passar ele por cima, dar uma puxadinha no fio e finalizei. Então, faço 1, 2, começo com esse, termino com o bordô. E agora, eu vou continuar fazendo 1, ó, vendo que eu comecei um antes? Assim, aí vai criando essa piramidezinha ali. Deixa eu soltar um pouquinho de fio. Três. 4. O quinto, eu começo e finalizo com o off-white. E assim, eu vou continuando, tá? Aqui, 1, 2, finalizo com o bordô, porque o próximo ponto é bordô.
Então, sempre que o próximo for mudar de cor, você tem que trocar o fio. Quando for o próximo ponto trocar de cor, tem que trocar o fio. Aqui, passa o bordô por cima. Ó, antes eu esqueci, já deu um nozinho aqui. Faz mal, já tá acabando. Aqui. Tem que contar quantas carreiras ainda faltam pra eu ver. Ó, aqui eu finalizo com o bordô. Lembrando, né? Se ficar dúvida, deixa aí, gente, pergunta. Perguntei nos comentários, deixa aí um recadinho, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas, tá? Vamos dar uma ajeitadinha nesse trabalho, que tá todo troncho. Arrumar aqui, deixa eu cortar esse fio. Acabei não cortando. O bom é sempre cortar antes, tá? Não crescer tanto assim. Ó, tá ficando assim nosso trabalho, ó. Tá? Esse efeito aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela quer que fique a parte de cima toda bordô. Então, agora, a próxima aqui, eu não vou usar mais o off-white. Vou fazer só bordô, tá? Não, peraí. Eu vou fazer mais uma bordô aqui. Aqui, ó, resolvi fazer mais uma de off-white, pra ficar bem certinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui com o off-white. Com o off-white não, desculpa, com o bordô. Venho aqui, ó. Venho aqui, faço uma. Oh, meu Deus. Laço 1, 2, aqui, mas não vai dar igual, ó, tá vendo? Não tem como fazer um ponto aqui no meio, vai ter que ficar assim mesmo, tudo bordô, tá, gente? Senão vai ficar torto a pirâmide, vai ficar, ó, por exemplo, aqui eu trocaria pelo off-white, vamos supor. Quer ver, ó, só pra você ver, fazer o teste. Como é que ficaria, ó. Aqui, se eu fizer um só, aqui, ó, vamos ver. Eu gosto de ir testando, tá, gente? Ó, aqui, quer ver? Deixa eu mostrar o desenho pra vocês como que ficaria. Ficaria torto, ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Não fecha, a conta não fecha, tá? Aí fica feio. Então, eu prefiro fazer tudo bordô agora. Finalizar tudo com bordô, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou arrematar vou aproveitar para arrematar esse fiozinho aqui, ó, tá bom? Vou arrematando. Daí, eu já corto, já pode cortar o off-white. Só tô deixando aqui pra gente arrematar mesmo, tá? A gente não vai mais usar o off-white. Deixo aqui só pra arrematar. E agora, eu vou fazer 2 carreirinhas no bordô, tá? Vou fazer 2 carreirinhas no bordô pra finalizar a quantidade de carreiras. Aqui não vai mudar mais nada, só continua fazendo, ó, termina de fazer essa e começa a fazer mais uma. Eu volto aqui pra gente fazer a carreira de acabamento, tá bom? Pronto, ó, fiz as 2 carreiras que faltavam e ficou assim o meu desenho, tá? Eu achei que ficou bem bonito, parece uma montanha, assim. Ficou muito, muito, muito bonito, tá bom? Esse desenho aqui, eu gostei bastante do resultado. Agora, a gente vai ter que fazer um fechamento invisível, tá? Então, eu venho aqui, ó, corto o meu fio que vem do novelo, vou fazer aquele fechamento de carreira invisível, tá? Venho aqui, ó, coloco a agulha, o fio na agulha de tapeceiro, desculpa, tá fora aqui. Venho aqui, ó, venho nessa primeira laçadinha aqui, passo esse fio pra lá, venho da onde tá saindo o meu fio aqui, ó, passo lá pra baixo, tá? Aqui, meu pai. Dessa forma aqui, ó, tá? Assim fica o fechamento invisível, tá bom? Agora, aqui eu vou arrematar. Então, você pode dar um nozinho, caminhar com o fio por alguns pontos, enfim, arrematar você já sabe. Vou arrematar o meu aqui e eu já volto.
Pronto, ó, arrematei o meu, já vou dando uma ajeitadinha nos pontos, porque conforme a gente vai arrematando, né, vai amassando os pontos, então aqui a gente vai arrumando, tá? Vamos ajeitando aqui, arrumando, deixando ele bem bonitinho, tá? E agora, a gente pode começar em qualquer lado, tá vendo que finalizou aqui, ó, não fica nada aparente? Então, a gente agora vai começar a fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, você vai pegar o seu fio, pode pegar qualquer lado do fio, tá? Qualquer lado do teu cestinho. E agora, a gente vai trabalhar nessas duas laçadinhas aqui de cima, ó, tá? Então, vem aqui, ó, passa a tua agulha, deixa um pedaço de fio pra arrematar, pega esse fio, puxa pra cá. Aí, agora, você vem no próximo ponto aqui, ó, pega o fio de novo do novelo e tira todo de uma vez. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Aqui, a gente tem que cuidar para deixar sempre o mesmo tamanho as laçadinhas. Então, você vai fazendo e vai verificando, vai avaliando. Não deixa muito apertado o teu ponto baixíssimo, senão vai apertar o topo do potinho. Mas também não deixa muito frouxo, senão vai ficar tudo molengo, tá? Então, vai avaliando aí a tensão do ponto, vai vendo a distância um ponto do outro, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixíssimos e eu volto pra gente finalizar de vez esse potinho, tá bom? Pronto, ó, tô finalizando, tenho o meu último ponto pra fazer o ponto baixíssimo, venho nele, já cortei o fio que vem do novelo, tá? Tira todo esse fio pra fora. E agora, vamos fazer um ponto baixíssimo falso aqui. Vamos lá com a nossa amiga agulha de tapeceiro, essa parceira, tá? Vamos vir aqui, ó. Venho nesse primeiro ponto aqui, passo o meu fio aqui. Agora, eu venho com essa mesma agulha, aonde tá saindo o meu fio, passo lá pra trás, tá? Pronto. Agora, aqui, ó, eu faço o meu arremate, tá? Escondo, faço um nozinho, escondo por alguns fios. E aí, finalizo o meu potinho aqui, ó, tá? Vou fazer o arremate e já volto. Pronto, ó, já fiz o meu arremate. Agora, eu venho aqui arrumando de novo, ó, porque ele fica todo torto, né? Porque a gente vai mexendo, tá? E aí, é isso aí, gente. Olha só como ficou fofo esse gráfico que a gente fez aqui, essa montagem que a gente fez de pontos. Tem assim também, ó. Deixa a sua criatividade aflorar, desenha no papel, rabisca, crocheta, faz, porque mesmo rabiscando, mesmo escrevendo, na hora que eu fui fazer o coração, eu não gostei do resultado. No papel ficou uma coisa, no crochê ficou outra, eu não gostei. Então, deixa aí a sua criatividade aflorar, inventa novos desenhos, tá bom? Faz, desmancha, e o crochê é isso mesmo, gente, é isso aí, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se ficou alguma dúvida, se inscreve, deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa um recadinho aí pra mim, compartilha com outras pessoas, tá bom, gente? E é isso aí. Beijinhos, tchau, tchau. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.